Olá, galera. Eu sou a professora Karina Brotherhood, professora de Sociologia. Tô falando para vocês da turma da 1002, tá ok? Bom, por conta dessa pandemia, né, nós estamos estudando via EAD pelo Google Classroom. Alguns alunos que não têm contato com e não têm acesso a EAD vão estar recebendo material impresso, que vai ser esse material que eu passei para vocês, tá ok? Então, por isso que eu quero uma padronização, todo mundo tendo o mesmo material, tá? Bom, eu fiz para vocês em aula algumas sínteses, alguns resumos sobre o que é sociologia, o que a sociologia estuda, como que surgiu, né, que foi durante o período da Revolução Francesa e Revolução Inglesa. Eu terminei falando sobre aquelas questões do senso comum e do conhecimento científico. Nesse texto aqui da aula 1, que é o que é sociologia, ele fala justamente isso, né, que a sociologia, ela estuda o comportamento dessa sociedade e ele começa com questionamento. Por que tem pessoas em sala de aula que têm um comportamento, pessoas na sociedade brasileira, cariocas, que, por exemplo, acreditam na ciência, outros preferem acreditar na fé, outros preferem não acreditar em nada, outros não têm nenhuma opinião. Por que existe essa distinção? Qual o papel da imprensa, né, da noticiário, dos jornais? Qual a diferença de eu assistir, por exemplo, a notícia que vem da Globo, da notícia que vem do SBT, da Record, Bandeirantes? Então, assim, se questiona muito hoje a notícia publicada, falada, né? Por exemplo, em certos jornais que não saem no outro. Então, assim, tudo isso a sociologia ela vai buscar explicar, estudar, questionar comportamentos, padrões. Por que, por exemplo, as pessoas no Brasil aumentam o número de desempregos? Que classe, qual a característica, que gênero, que idade mais afeta essa questão do desemprego? Então a sociologia ela busca tentar explicar esses padrões da sociedade por meios científicos, né, com padrões, com explicações. Então é muito interessante, tá? Então se você é uma pessoa que gosta desse questionamento, é interessante pensar também na sociologia ou ser um cientista político, né, que também se embasa muito nessas teorias, ok? Aí ele vem, né, a aula ele vem falando justamente que a sociologia, assim como a geografia, como a história, é uma ciência, né? E você tem esse quadro lindo da Tarsila do Amaral, que está na página 6, né? Quando você abre no computador, está na página 6, que mostra o Brasil, ele é formado por vários rostos, por várias etnias, por várias classes, por negros, por imigrantes, seja esse imigrante italiano, seja esse imigrante alemão, judeu, árabe. Então, temos índios, né? Então, assim, não podemos dizer que brasileiro é branco, que brasileiro é amarelo. Então, assim, quando a gente às vezes vê uma pessoa andando pelo calçadão, a gente fala assim, essa pessoa, ela não é brasileira. O que determina que essa pessoa não é brasileira? É o vestuário? É a fala? São as características? Então, o brasileiro ele tem um jeito típico, né? Por mais que possamos ter várias características muito similares com algumas pessoas de outros povos, mas a gente consegue distinguir muito bem um africano que vem de Moçambique, da Angola, com um africano, com um negro brasileiro. E aí, tipo, tudo não é negro, né? Aí você observa muito bem quando essa pessoa é um japonês de São Paulo, brasileiro, quando esse japonês ele é realmente oriundo do Japão. Então, assim, são peculiaridades que a sociologia ela vai tentar entender o que faz com que você consiga identificar as pessoas quando elas são ou não são daquela localidade, daquele país, tá bom? E aí ele vem dizendo sobre a ciência da sociedade, né? Então, assim, ele traz um texto muito legal. No computador, tô na página 7. E aqui ele fala o seguinte: vamos descrever um exemplo. Temos um problema social que se chama desemprego, né? A partir dessa constatação, poderíamos formular uma hipótese de que a política econômica do governo ela promove o desemprego. Em seguida, podemos observar a realidade com dados estatísticos em mãos e pesquisa com desempregados para ver os motivos
que levaram ao desemprego. Ao final, retornamos nessa hipótese e podemos verificar que a política macroeconômica tende a provocar o desemprego em massa no país. Então, assim, em síntese, o que a sociologia faz? Ela pega um dado, desemprego, e ela questiona quais são as bases desse desemprego, quais são as características, né, e os porquês que acontece tudo isso, tá? E aí, por fim, ela faz uma constatação, que essa política liberal, macroeconômica, ela faz com que as pessoas não tenham as mesmas oportunidades quando você tem um governo que favorece mais uma população de forma mais igualitária, tá? E aí ele vem aqui. Você observou que como a ciência, a sociologia utiliza a investigação e a pesquisa. Então, assim, aí ele começa a abordar sobre o que é senso comum e o que é conhecimento científico. Senso comum quer dizer conhecimento que todo mundo tem, prévio, de questionamentos, de investigações, de dados científicos. É um conhecimento empírico, embasado unicamente nas suas experiências e nas suas sensações. E muitas das vezes pode ser equivocado, porque só pode acontecer com você, né? E aí você acaba dizendo assim, olha, não existe o amor. O amor é uma mentira, uma ilusão. Eu nunca amei, vivi a minha vida inteira sem amor. Senso comum, né? Todo homem trai, todo homem é canalha, né? Senso comum. Ah, Karina, então quer dizer que homem não trai? Sim, mas mulheres também traem, né? Mas generalizar que todos fazem isso, sem embasamento científico, é muito estranho, porque eu posso cair nessa falácia de dizer, puxa, é uma coisa que aconteceu com você, né? Você pode dizer sim que faz parte do histórico, do estereótipo de uma sociedade X. Por exemplo, no Brasil, os homens acabam flertando e traindo, principalmente no carnaval, né? Então aí você tem um embasamento. Ou seja, eu parti de uma constatação de que eu vi nos dados que no período de dezembro a janeiro, o índice de pessoas terminando relacionamentos é muito grande. E aí, para março, eu observo que o índice de relacionamentos próximo ao Dia dos Namorados aumenta generalmente muito. Então, aí eu vou começar a investigar o que ocasiona. Aí eu posso chegar na constatação de que é o carnaval, as festas, as viagens, a questão da pessoa de querer curtir leva à separação. Ficou claro isso? Então, senso comum é quando você não questiona. É quando você reproduz uma fala, muitas das vezes rechaçada em críticas preconceituosas, discriminatórias, ou então naquela velha máxima, tipo, porque era assim, olha, não pode lavar o cabelo à noite, não pode dormir de cabelo preso, não pode chupar a manga e beber leite, não pode acordar e pisar no chão descalço. Isso aí é conhecimento de senso comum, tá? Não tem embasamento nenhum científico. Aí agora, quando a gente fala, olha, o Covid-19, que é o coronavírus, ele pode diminuir a incidência de contaminação se você e a outra pessoa usarem máscaras, se você se higienizar, lavar as mãos, se você higienizar suas roupas, se você não entrar com essa roupa contaminada da rua em casa, se você usar álcool ou lavar com água sanitária ou sabão as suas roupas diariamente, se você teve contato com a rua. Isso aí é um conhecimento já científico, tá? Porque houve estudos, analisaram a vida útil desse vírus e aí começa-se a falar para a sociedade porque viram que isso deu certo em outros países e aí se reproduz, tá ok? Então ficou claro aí o que é conhecimento de senso comum e científico? Então, assim, eu quero que vocês façam, por gentileza, valendo nota, tá? Atividade 1, ok? Você tem aí a questão 1, que é após ter lido o texto, o que é sociologia, analise a charge abaixo e responda. Como a sociologia pode nos ajudar a compreender melhor o mundo à nossa volta? Então, assim, o texto, ele é uma tirinha, né, de gibizinho pequenininha, são 3
períodos, 3 momentos. E aí eu quero que vocês tentem falar com as suas palavras de que maneira a sociologia ela pode nos ajudar a entender esse mundo, a entender as coisas que acontecem ao nosso redor, tá bom? Então falem aí, tentem se expressar ao máximo, tá bom, galera? Por favor. E aí vocês podem tirar foto da questão feita no seu caderno com nome, turma e coloca e posta no site, na página do Google Class da 1002, tá bom? Em atividades, tá? E a questão 2 é, depois de ter lido o texto Ciência da Sociedade, leia o texto abaixo e explique a diferença entre conhecimento científico e conhecimento comum. Então, assim, espero que eu tenha ajudado. Claro que é bem diferente, né? Nossas experiências que a gente tem aí de 2 tempos de aula. Saudade de vocês. Mas tentem fazer um vídeo bem curtinho para que vocês possam ver, curtir. Fiquem em casa, tá bom? Faça as atividades. Vamos tentar seguir a vida da melhor forma possível. Um beijo para vocês.